Dedicamos ambos este artigo e a leitura do mesmo ao heróico casal cipriano que diariamente salva suas filhas das garras do Leviatã. Nome do artigo: Homeschooling, benefícios de uma educação individual. Nota: neste artigo serão apresentados os principais benefícios do homeschooling, as críticas ao método serão respondidas em outro artigo que estou planejando. Por conta da necessidade lógica de justificar meus argumentos com provas essencialmente científicas, levarei mais tempo para desenvolver. Assim que estiver pronto, deixarei o link abaixo. O que é homeschooling? Homeschooling é um termo da língua inglesa que denomina a modalidade por ensino domiciliar, caracterizada pela instrução particular do aluno, feita por um responsável, geralmente um membro da família. O homeschooling tem duas variantes mais praticadas, sendo uma delas o ensino paralelo à escola tradicional e a outra mais comum de período integral. A proposta principal desse método é remover a terceirização da educação, tornando-a mais adaptável ao aluno, de forma a extrair o máximo do seu potencial individual. Qual a proposta? Todos sabem das dificuldades enfrentadas pelo ensino no Brasil, especialmente nas escolas públicas. Diversos são os relatos dos mais absurdos eventos, tais como o constante uso de drogas, criminalidade e até depredação do ambiente escolar em busca de fios de cobre para o comércio. Pais que se preocupam com a educação recebida pelos filhos e entendem o valor dela tanto na criação do caráter quanto no mercado de trabalho, não querem correr o risco tanto físico quanto intelectual de manter o filho em instituições com essas características. Além disso, existem também os pais cujos filhos possuem necessidades especiais e que são obrigados por força de lei, sob a desculpa de abandono intelectual, a abandonar seus filhos intelectualmente em uma dessas escolas públicas. Estes são os principais efeitos da planificação do ensino, um cenário de caos improdutível. É óbvio que existirá demanda para métodos mais eficientes, assim como ocorre em todos os setores da economia. Tendo em vista este panorama de dificuldades, o homeschooling é uma ideia que propõe uma alternativa tanto aos pais quanto aos alunos para obter um ensino de qualidade e que se encaixe com os perfis envolvidos, mas que foi inexplicavelmente proibido pela legislação brasileira, sendo considerado como um crime de abandono intelectual, como mencionado anteriormente, gerando casos jurídicos onde penas variam de detenção de 15 a 30 dias ou multa de 3 a 20 salários de referência aos pais praticantes. Flexibilidade. Um dos pontos mais positivos do homeschooling é a flexibilidade, o potencial de se adequar a um aluno específico, levando em conta todos os fatores para que o proveito seja máximo. A distinção entre duas pessoas é algo que requer muito convívio e observação, especialmente em estágios iniciais de desenvolvimento intelectual. O sistema atual que planifica o método de aprendizagem não leva em consideração tais oposições entre os alunos de uma mesma sala, essenciais para extrair um bom rendimento dos mesmos e despertar seus interesses nas áreas do conhecimento. Além disso, os métodos de aprendizagem em si podem ser alterados. Alunos têm perfis diferentes e funcionam melhor com metodologias distintas, muitas vezes com leitura, outros com exercícios, experimentação ou até mesmo com repetição. E todos esses métodos são aceitáveis, entre parênteses possíveis, embora discutíveis. Não cabe a nós decidirmos o que se adequa melhor ao outro. Princípio este vale tanto para a educação quanto para qualquer outra condição humana. Cabe aos pais responsáveis pela guarda e, consequentemente, a aprendizagem dos filhos decidir ou desenvolver um método eficiente, dadas as condições por eles observadas. Uma criança com necessidades especiais é a mais beneficiada por isso. Ela teria a opção de seguir seu próprio trajeto, sem a necessidade de reprovar múltiplas vezes em uma escola comum, que acarretaria uma óbvia falha no seu aprendizado, gerando o oposto do ideal, nenhum apreço pelo conhecimento e o fracasso da vida acadêmica. Priorizar horários mais produtivos, adequar a rotina às atividades paralelas como lutas, esportes e danças e conciliá-los com momentos de lazer com amigos e família são grandes motivos que explicam o sucesso deste método. Proliferação de valores. Desde a antiguidade, os pais se preocupam com quais valores serão passados para a próxima geração. É um processo natural com o nobre objetivo de presenciar a evolução dos filhos perante os pais quando crianças.
Comparar as condições iniciais de ambos e notar como os métodos evoluíram e os recursos estão mais abundantes e acessíveis é um exercício interessante para se sentir orgulhoso do árduo caminho do aperfeiçoamento. Um bom exemplo é o caso da tecnologia, que na geração passada mal compreendia uma esfera própria, mas que hoje é um fator essencial em praticamente todos os setores, inclusive na pedagogia. Quem seria capaz de imaginar tanto avanço em tão pouco tempo é realmente extraordinário. Mas, ao contrário do que normalmente se pensaria, o raciocínio não se encerra com cenários sobre a sociedade e seus recursos. Pode ser ainda mais ampliado, neste caso, para o âmbito familiar. Em anos de experiência, se aprende muito sobre muitos assuntos, uma parcela deles, inclusive, nunca verbalizado por quem os aprendeu. Coisas simples, mas que são um diferencial muito positivo para serem passados às futuras gerações. Estes valores podem variar desde a religião ao comportamento cordial como modos de educação. O homeschooling incentiva esta passagem de valores, especialmente quando lembramos que, mesmo estando numa função pedagógica, os pais continuam sendo pais, os mais interessados na prosperidade futura de sua prole. Muitas vezes na escola há conflito entre os mandos do professor e as ações do aluno, ensinadas pelos pais em casa. Em alguns casos, informações recebidas em casa e na escola, por serem ambientes diferentes e propagadas por agentes também diferentes, pode causar confusão ou até mesmo exclusão, no caso de ideias antagônicas. Esse problema afeta principalmente as ciências humanas, pois as exatas, como o nome sugere, são exatas. Alegações de doutrinação ideológica estão cada vez mais frequentes no meio colegial, com professores perdendo seus empregos, alunos sendo mudados de instituição, dentre outros fenômenos. Não cabe aos propósitos justificar razões e consequências disto, mas é, tanto lógico como experimental, concluir que todos os seres humanos tendem a um lado. A história, por exemplo, é uma ciência que depende muito de pontos de vista e interpretações subjetivas, já que, para ser passada aos alunos, o professor deve primeiramente dominar o conteúdo. Acaba sendo, na maioria das vezes, imparcial sobre certos assuntos, especialmente os que também envolvem as áreas políticas e filosóficas, constantemente abordadas pela história. Ao contrário do que se prega, a escola não é, definitivamente, um ambiente de pluralidade de ideias. Por mais assustador que seja, os conteúdos apresentados em todas as escolas brasileiras é o mesmo, apenas levemente variando na metodologia de ensino, com praticamente nenhuma elasticidade na grade curricular, tanto por mando do Ministério da Educação e Cultura, que edita as cargas horárias mínimas das disciplinas, quanto pelos conteúdos cobrados em vestibulares, também grande preocupação dos que desejam avançar para a vida acadêmica. É importante salientar que não há nada de errado em pais que desejam uma educação religiosa, em vez de uma mais plural, assim como pais que preferem uma educação militar a uma tradicional, por exemplo. É um tópico subjetivo que deve cernir apenas aos pais e que já acontece atualmente com escolas católicas e militares. A diferença é que no sistema de educação domiciliar, os pais têm mais liberdade para se adequar aos propósitos por eles decididos, além de um controle aprimorado da forma com que os conteúdos serão passados, assim como vivências pessoais, além de criar laços familiares mais estreitos e duradouros. Seja como for, o aluno, ao atingir certa idade, poderá por si só filtrar informações e estudar por conta própria, tendo a liberdade de fazê-lo, o que implica também a liberdade para errar ao fazê-lo. Individualismo e autodidatismo. A maioria das pessoas já tirou dúvidas com os pais ao fazer tarefas escolares, especialmente ao se tratar de um tópico já dominado por eles. Ser ajudado de forma tão próxima facilita a abstração do conteúdo, o que inclusive justifica a eficiência de professores particulares e o alto custo cobrado de suas aulas. Esta proximidade, além de ser extremamente eficiente e produtiva, incentiva que os alunos busquem informações além das passadas pelos tutores. Isto ocorre por diversos motivos. Podemos citar o gosto especial de aprender um conteúdo novo ou difícil, em que, ao acertar questões e resolver problemas, ocorrem espasmos de orgulho e felicidade. Ao abusar da flexibilidade do método anteriormente apresentado, é possível imaginar todo o potencial armazenado de técnicas combinadas, como, por exemplo,
Um estudante com muita habilidade lógica, matemática e dificuldade em biologia, que, como um projeto paradidático, inicia a programação com o objetivo de fazer um software que mostre partes de células, organelas, funções e organização em tecidos. Durante este projeto, ele desenvolverá novas habilidades como a linguagem de programação, reforçará conhecimentos já adquiridos com a matemática e ainda se aproximará mais da biologia. Procedimentos como esse são muito interessantes para mostrar o real potencial do homeschooling. Em uma escola dos padrões atuais, seria muito difícil encaixar algo assim a uma turma, pois muitos não se identificariam, enquanto outros apoiariam, optando muitas vezes pela não realização devido às discrepâncias. Outro fator complicante também é o professor, que muitas vezes tem dificuldade de interagir com a turma, seja por obsolescência em seu método ou por algum outro motivo. Muitas vezes, os alunos têm o desejo de se aprofundar em um determinado conteúdo, desenvolver algum projeto mais elaborado, mas o professor muitas vezes não propicia as condições desejadas, por falta de tempo, excesso de trabalho, já que os professores não são exclusivos de uma turma, enfim. O ponto principal é que estes meios alternativos de aprender incentivam a individualidade e o autodidatismo. Voltando ao exemplo do estudante que criou o software, com certeza ele terá de ir atrás de informações extras. Ele mesmo se incentivou a procurar soluções para os problemas, a pesquisar e estudar por conta própria, um assunto que ele era iniciante, no caso, a programação. Lembrando que existem muitas possibilidades, como uma garota que gosta de artes e tenha dificuldade em química. Ela pode desenvolver infográficos, modelos atômicos com técnicas plásticas, ou até mesmo recriar a tabela periódica com ilustrações respectivas às funcionalidades práticas dos elementos. A educação em casa incentiva direta e indiretamente a individualidade e o autodidatismo, acostumando o aluno desde cedo a procurar métodos para achar soluções e resolver problemas de formas criativas, que são habilidades extremamente valiosas nos dias de hoje, onde a demanda por profissionais com essas mentalidades de autoaperfeiçoamento e inovação estão cada vez maiores. Fim do artigo. Esse texto foi escrito pelo João Gaut, um austro-libertário jus-racionalista. Por favor, sigam ele lá no Twitter, vou deixar o link e @ dele na descrição. Se você tiver algum feedback sobre o texto, por favor, comente no artigo dele lá no Medium, link na descrição. E se você gostou, por favor, vá lá no Medium e bata palminhas no artigo dele. Vou linkar também 2 lives para quem não sabe do casal Cipriano, mas acho que a maioria que me segue deve saber. Bom, se você chegou até aqui, você deve ter percebido que eu deixei um vídeo das árvores plantando. Eu já plantei mais 3 árvores, então já deixei em crédito até o 2500. No vídeo Plantando Entes Libertários fala exatamente como que funcionam os critérios do plantio de árvores. Se você não sabe, vai lá ver. No comentário dele tem quantas árvores já foram plantadas e quando é as próximas metas. Espero que você tenha gostado do áudio artigo. Semana que vem, na segunda, tem mais um audiobook. Vai ser sobre a origem do dinheiro. Se tudo der certo, eu acabo até lá. Então, falou, até mais!